Saudações, Dux e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, eu sempre comento sobre a base, eu sempre comento com minha preocupação da base, e sempre abordei bastante jogadores na base. Eu já falei sobre o Pedro Rangel, sobre Esquerdinha, Johnny, Lombrito, Pedro Rangel. Pô, já falei de diversos jogadores da base, diversos jogadores da base. Arthur. Cara, eu não sei quantos eu já falei. Eu sempre falo sobre essa questão de cuidado da base. Porque se você colocar ele de uma maneira errada, vai dar errado. Se você colocar ele de maneira certa, vai dar certo. Então, quantas vezes a gente entende, que o problema maior é justamente sobre essa questão do Fluminense tá vendendo muitos jogadores, muito rápido, ou até mesmo tá vendendo muito lento, e aí acaba justamente a gente sendo prejudicado. Eu quero te lembrar, por exemplo, a questão do Pedro, né? Do Fluminense. O Pedro, ele iria ser vendido para o Real Madrid. Jogou muito e queria ser vendido para o Real Madrid. Acabou ele se lesionando e indo a parar para a Fiorentina, para depois ir para o Flamengo. E hoje está jogando na seleção brasileira. Então vamos imaginar o seguinte, que ele esteja no Real Madrid e ele sumisse, o que aconteceria com a carreira do Pedro? Então é por isso que eu estou te falando. Esse daí é um vídeo falando sobre o que o Robert, que era um boa meia de armação, um cara que pô, realmente chegou abalando a estrutura do Fluminense e que realmente seria o grande jogador do Fluminense do século XXI. Então vamos entender justamente o que ele fala e tudo mais. E antes disso eu quero fazer um pedido. Dois pedidos, quer dizer, e duas informações. A primeira informação é: vídeo todos os dias às 10, 11, às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas. E vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11, 12, 20 e 21. Entendeu? Segunda informação: minhas redes sociais estão na descrição. Tá? Ah, não sei onde que quero falar com você em particular. Redes sociais aqui na descrição. Primeiro pedido: faça o triplo C. Curta, comente e compartilhe, por favor. Eu tô precisando de engajamento nesse canal, tá bom? E o segundo é: se inscrevam no canal, cara. Eu tô precisando chegar a 200 inscritos o mais rápido possível. Dá pra chegar? Até o final do ano dá pra chegar a 200 inscritos? Então vem acompanhar pra mais vídeos, outro vídeo do canal. Só bora! E a questão foi justamente essa aqui, ó. Queriam que eu fosse Neymar, desabafa a promessa que não vingou no Fluminense. Hobbit chegou a ser apontado como grande joia da base tricolor. Escrito pela redação do dia 18 de dezembro às 2022, às 11 horas. Hobbit chegou a ser contratado pelo Barcelona, onde jogou no time B. O jogador que chegou a ser apontado como grande joia da base do Fluminense, Hobbit não acabou conseguindo fazer sucesso na equipe profissional. Foram apenas 14 jogos, 2 deles como titular e 2 gols. Em entrevista a Thiago Franklin no YouTube, desabafou. O atacante avaliou que não deu certo na passagem. Bom, então a gente já entende aqui que realmente a situação foi muito rápida, né? Ele tinha acabado também de se tornar profissional. Uma grande expectativa que todo mundo tinha, até porque o Fluminense tinha essa expectativa de que o Robert seria o grande jogador da época. Isso daí veio muito com uma resposta do Neymar. O Fluminense queria ter algum Neymar para se chamar de si. E o Neymar, quando bombou, o Fluminense meio que falou assim, cara, a gente precisa achar um Neymar agora. A gente precisa também badalar. Mas nem tudo é Neymar. 90% dos jogadores do Brasil que foram jogar na base e foram pro profissional, e até mesmo os quase 99% dos jogadores que estão jogando no futebol brasileiro ou internacional, não é o Neymar. Não tá no nível do Neymar. Então a gente tem que compreender que realmente é difícil se tornar o Neymar. Muito difícil. E realmente, ele, pra você ver, né? Já estava na base, jogou 14 jogos, 2 como titular e 2 gols. Isso não é incrível. Mas pro Fluminense tinha que ser incrível.
tinha toda uma postura, tinha todo um trejeito do Neymar. E realmente, por conta disso tudo, ele acabou sofrendo. Aí ele comenta, né? Se pegar um jogo do Fluminense, meu, beleza. Que eu não joguei o que eu joguei na base. Mas me deu o número de jogos que eu precisava. É novamente isso que eu tô te falando. É o que acontece, por exemplo, com o Kaique. Que no final da história, o Grupo City vai acabar fazendo com que o Bahia se transforme em um depósito de jogadores ruins. E o Kaique, que tinha tudo para se tornar um grande jogador, um novo Neymar, acabou sendo vendido muito cedo. É isso que inicialmente ele falava. É isso que eu comentei bastante. Será que deu o número suficiente de jogos que ele precisava? Será que ele não precisava de mais jogos? Eu, naquela época, eu falava para meus amigos que eram tricolores, alguns ali eram raros, eram um ou dois ali que eu conversava bastante sobre o futebol, sobre o Fluminense. Eu falava que eu queria ter mais tempo de ver o Robert jogando. Aí quando eu vi que ele estava sendo vendido pro Barcelona, mas pro Barcelona B, eu falei assim, deu alguma coisa. Resultado, jogou ali poucos meses e acabou sendo devolvido pro Fluminense. Falei assim, ó, desculpe. Teve algum jogo que eu joguei mal? Que eu me lembro, teve acho que uns 2 jogos que ele jogou mal. Só que queriam que eu entrasse e fosse o Neymar. Sim, teve jogos que você jogou mal no profissional. E era por isso que você não era o Neymar. O Neymar, quando ele veio do Santos, não tinha um jogo que ele não fosse bom. Ou ele era muito bom, ou ele era genial. O teu não era esse nível, Robert. Ou você era muito bom, ou você era regular. É simplesmente isso. É um jogador que poderia ser qualquer coisa. E realmente falando, a pressão que o Neymar deixou para que todos os times criassem o seu próprio Neymar deixou sequelas em todos os clubes. É isso que é um bom. Assim, é isso que eu falo da gestão, né? Existem. Existe chamado de efeito SWOT na, na administração, né? Que é os Trading Weakness, Opportunities and Threats. Que é justamente forças, fraquezas, oportunidades e problemas, basicamente falando. Perigos, né? Eles falam perigo, mas é problemas. E aí acontece, realmente, teve uma situação de oportunidade, mas essa oportunidade deu problema. Não era todo mundo que vai virar Neymar. Qualquer um podia fazer qualquer coisa e eu não. Claro, novamente por conta disso. Você continua sofrendo o efeito da oportunidade. Tudo era do extracampo. Tudo. O Fluminense estava fazendo um jogador artificial no Robert. Porque o Robert era parecido. Porque o Robert tinha aquele jeitinho de moleque do Neymar. Um cara que era driblador. Mas nem todo mundo é igual ao Neymar. Já cheguei atrasado em treino, mas não era só eu. Com certeza, todo mundo já chegou atrasado no treino por alguma coisa. Isso daí não é sua culpa. Eu sei que eu fiz para chegar. Eu sei o que eu fiz para chegar no Fluminense. Sei o que eu fiz para ser o prata da casa até chegar ao profissional. Sim. Cheguei no Barcelona, onde estou na equipe B com as próprias pernas. Praticamente sem jogar, disse. Então, tipo assim, para você ver só a situação. Eu acho que você tem que dar um tempo. Eu acho que, tipo, é aquela situação, né? É, é uma situação onde que tinha uma grande oportunidade de transformar algum jogador seu em novo Neymar, para manter ainda a máquina fluindo. E realmente, depois disso tudo, você vê que não é tudo isso. Eu me preocupo muito, por exemplo, com o Endrick, que todo mundo tá falando que é o cara.
vai vender lá para fora, se não for bem, vai se ferrar. E vai colocar o mau agouro pro Palmeiras. O Palmeiras tá fazendo um novo Robert. O Hendrick pra mim não é tudo isso não, cara. O Vinícius Júnior só é esse grande jogador porque ele jogou no Flamengo há muito tempo. Então a gente tem que sempre ficar interessado nesse ponto. Cara, para de serem, por favor. A melhor oportunidade é aquela que você não deriva de fazer por fazer a situação. Prosseguindo. Eu ia, entrava, saía. Fazia uns bons jogos. Sim. Fiz um gol contra o Santos. Gabigol, Thiago Maia, Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Todo mundo jogando. E no outro jogo não joguei. O técnico até me deu moral. Era o Eduardo Batista. Outra situação interessante. O Eduardo Batista nunca foi um grande técnico. Às vezes o jogador ele precisa de um grande técnico para se tornar um grande jogador. O Ganso, o Ganso, ele só é o Ganso de hoje por conta de Diniz. Porque se tivesse um outro que também continuasse jogando com o Ganso ia piorar. Então, às vezes, olha só como que é a situação. Como que, às vezes, você ter um técnico ruim pode afetar a carreira do jogador. Eu acho que não era o favorito da diretoria na época. Ponto. Era assim, tá? Muita gente falava sobre você. Todo mundo via o que eu fazia. Eu era maluco. Falava muito também. Sim, igual como o Neymar. Olha só como que parece que vocês são muito iguais. Sempre foi estressado. Igual o Neymar, que era sempre estressadinho. Quando, por exemplo, tinha a oportunidade de sair do meio do jogo. Falava, eu não aguento mais. Acordo todo dia e treino. Isso daí é ser jogador. Jogador é justamente isso. Você quer ser um jogador, você tem ônus e bônus. Você tem que acordar, tomar café, botar a roupa a roupa para chegar lá, treinar, voltar para casa, realmente fazendo várias situações ali de almoço, jantar, tudo regradinho. É assim que funciona. As pessoas acreditam assim que, nossa senhora, ser jogador é a melhor coisa do mundo. Não é. Jogador de futebol tem que ser jogador de futebol 100% do tempo. E isso é foda. Na minha carreira como psicólogo, foi perguntado lá, mas para ser psicólogo você tem sempre que ser 100% psicólogo? A resposta era não. Na carreira de advogado você sempre tem que ser 100% advogado? Não. A única carreira que você tem sempre que ser as únicas carreiras que você sempre tem que ser 100% aquela carreira é médico, porque se acontece alguma coisa na sua família, se acontece alguma coisa com alguém próxima, você não na rua, ou se acontece alguma coisa aleatória nas suas férias, você é o responsável. Policial, porque não adianta. Você pode até falar assim, eu não quero mais esse incentivo, mas esse incentivo ainda caça você. Muita gente quer matar um policial. Bombeiro, né, também faz a mesma coisa, que pode ser guarda-viva, guarda-vida, por aí vai. E o jogador de futebol. Você acha que é simples? Você acha que tem tempo e respiração? Claro que não. Não quer ser jogador de futebol? Seja. 100%. As coisas começavam a acontecer. Eu machucava. Olha só como que a gente tem que tratar muito bem o nosso jogador. O Neymar não se machucava. O Neymar começou a ter lesões
somente com 30 anos. Muitas coisas aconteceram no percurso. É muito interessante você falar muitas coisas. Não eram muitas coisas. Era uma coisa só. Você tem que se tornar Neymar. Às vezes as pessoas não sabem o que acontece no óbvio. E não precisa saber. Você também sabe o que acontece no meu óbvio? Não sabe. Não precisa saber. A única coisa ali que é justamente isso. Vou até ficar maiorzinho. Você entendeu o quanto eu falo de preocupação? Você entendeu que é muito necessário a gente ter uma... A gente sair um pouco dessa ideia de jornalismo entrar em outras áreas? Eu pergunto assim, quantas pessoas estão fazendo matéria agora, ou estão fazendo um vídeo agora, falando sobre esse caso apenas? Demorando 15 minutos de vídeo. É somente isso que eu estou te falando. Vamos tomar cuidado com a nossa base. Vamos lapidar tranquilamente aquela base ali. Muita gente falando sobre o Alexander. O Alexander não é a solução para a lateral. A gente precisa de uma solução para a lateral hoje. E não é ele. Entendeu? Ele realmente jogou um jogaço. Jogaço. Primeiro jogo, jogaço. Chutou, o cara defendeu, o Cano foi lá, meteu o gol e iniciou todo aquele processo de 3 gols do Cano contra o São Paulo. Mas e depois? Um jogador mediano, fraco. Mas para volante, que ele se tornou em pouco tempo, ali, de jogo, onde colocou um lateral ali, ele foi um dos melhores jogadores do elenco. Então é isso. Tá bom? Vamos ver, né, se realmente depois disso daí mude alguma filosofia no Fluminense ou até mesmo em outros times. Vamos ver justamente sobre o Endrick, sobre se o Endrick é apenas uma força de expressão ou não. Desculpe, cara, não é porque o cara jogou muito na base que o cara vai se tornar um grande profissional. O profissional é completamente diferente. Quantas vezes eu tô vendo jogadores diferentezinhos falando sobre nossa, que maravilhoso, que poderoso esse jogador. Chega no profissional. É isso. Muitos atores que assistiram, fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal. Vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Links na descrição das minhas redes sociais. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.